Jai Shila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai. Jai Shri Shyama Sundar Prabhu ki Jai. And Jai Shri Leelamai Prabhu ki Jai. Jai. And all the assembled devotees ki Jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Bom. And all our Italian Bhakta Vrinda representing Italy. Well done, Anutama and Savitri. Good, you're still there, Savitri. We're very happy. All right. So we're going to start as we should start. And then we will catch up with news. It will start with you. Are you translating? Can you hear me okay? Yeah, yeah. Now I can hear you okay. Can you hear me? Yeah. All right. So we start. Why? Então, Maharaj Okay. falou que a gente vai começar com o nosso Vandana, como a gente sempre faz. Ele deu boas-vindas a todo mundo. A Anutama Didi, Savitri Didi representando o time da Itália. Chama Sundar Prabhu ali atrás dele. Lila Moi Prabhu com suas novas vestes também ali atrás dele. E nós vamos iniciar então nosso encontro de hoje. To give you all our Brazilian family here, including Prafula Krishna Prabhu at the beginning of our meeting. So we are very happy. We'll garland you if we could. Então, Prafula a Krishna. gente dá as boas-vindas a toda a família do Brasil, incluindo para Fula Krishna Prabhu, hoje, desde o começo do nosso encontro, e aí que vai a guirlanda para o Prafula, se for possível. Jai. All right. So devotees, let's begin with Vandanam, our mini Vandanam, and we'll say it together with your microphones off. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sarvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paran Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurannilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Trise Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. All right, so today is a special day because it's the fifth day of Kartik and it is the disappearance day of Srila Narottam Das Thakur. Então, hoje é um dia muito especial, porque é o quinto dia desse mês de Kartik e é também o dia do desaparecimento de Shila Narottama Das Thakur. And first of all, the principle behind Kartik month, the month of Kartik is, it is Srimati Radharani's month, and we should all try to do more seva during this month. E o princípio essencial, né, por trás desse mês chamado Kartik é que esse é o mês de Shrimati Radharani. Então, esse é um mês muito auspicioso para que a gente tente realmente fazer mais serviço, fazer mais seva. And if possible, 25 hours a day seva. E, se possível, ele seva de 25 horas por dia. Anyhow, today we've been getting close to this. We're approaching the 25 hours. We just came back
from a program, public program in Chiang Mai town, and very beautiful program with many devotees in 360 degrees all around, as well as the sincere seekers, good people came. E eles estão tentando aplicar esse princípio de fazer esse seva 25 horas por dia. Então, eles acabaram de voltar de um programa público que foi muito legal em Chiang Mai e cercados ali 360 graus de devotos e buscadores sinceros, pessoas muito boas. Okay. Oh, excuse me, I think I just made a mistake. Can you still hear me? Yes, I think I Okay, know no, who it we're is. good. All right, no, we're good. So today is Kartik. And as we speak now, in the Kirtan Shala, in the rice field, or going out into the rice field here, we have a full evening team, full program with the devotees chanting Kirtan while we speak with you just now. Então, na verdade, ele está falando, né, que eles tiveram, na verdade, eles tiveram, estão tendo Oh, vários programas onde eles estão cantando os kirtans nos, nas plantações, perto das I plantações de lost. arroz I na lost to Tailândia. do this. Yeah, I did. But I have to cancel. Yeah, we cannot hear you. Can you hear me now? Un momento, one moment. If you can hear us, we're very happy. But we'll be happy if we can hear you. Então, eles estão com Chitta dificuldades speaker, why técnicas ali no para nos sound? ouvir. Estão tentando arrumar ali. Okay, there's one thing to do here. One moment. Sorry, dear devotees. No. Okay, please do speak. Hare Krishna. Hare Krishna. That's what was needed. Now we're back. Sorry, it was a human, we hope human error, not any error of the computer. Okay, so we're back again. So down in the Kirtan Shala now, they're having the evening program. We are having the evening program. But we've happily come here to be with you to share something of these special days and this day too. Então, enquanto o programa continua acontecendo, né, eles tiveram essa possibilidade, ficam felizes de vir até aqui compartilhar um pouco com a gente desses dias especiais e desse dia especial enquanto ele está acontecendo. So, who better to share everything with you in your flowing Portuguese language than Shyama Sundar Prabhu and Leela Moy Prabhu? I'm just going to sit here and hear the language. You don't necessarily have to translate Sri Hari Prabhu. Ok. I've got stereo here. Will probably some of the meaning might go inside. Então, quem melhor para compartilhar, né, um pouco de tudo isso que eles estão vivendo ali do que Shama Sundar Prabhu e o Ilamoy Prabhu, que podem compartilhar em português sem a necessidade da tradução. And Indubala and Ananda Sundari and our Italians in Villa Govinda and the rest of Krishna Chaitanya who is with us. Only one or two are with us, so happy to see you here, Krishna Chaitanya Prabhu too. So we can hear happily the Hare Katha in Portuguese. But please do flow, but you need to speak a little loud because the microphone's here. Então, o Maharaj falou para a galera que não fala português que eles vão ouvir o Harikata em português hoje, vão experimentar essa experiência. Okay, so please they can both speak very loudly. We know they're not, I was going to say they're not shy. They are humble, but they can speak loudly. So come, speak. Então, Dandava Pranams a todos, muito bem, muito bom ver vocês. E aqui é sem palavras, eu não consigo descrever com palavras o que está acontecendo aqui. É realmente essa rotina de ashram se repetindo dia após dia após dia, e
e com muitos devotos ao nosso redor, fica muito mais fácil de fazer essa rotina, de participar dessa rotina. Talvez quando estamos sozinhos é difícil acordar cedo, cantar nossa japa, fazer nossas orações, nossas leituras. Mas quando você está na presença dos devotos ou com mais pessoas, fica muito fácil. E quanto mais aumenta a quantidade de devotos, fica muito, muito, muito mais fácil. E aqui, sem palavras para descrever, aqui tem anos, décadas, centenas de anos de serviço dos devotos. Então, eu me sinto assim muito honrado e o que eu posso oferecer para eles? Essa é a pergunta diária. O que eu posso servir? Como eu posso servir a todos esses devotos tão exaltados? Porque é fácil a gente tá rodeado de tantos devotos espetaculares, extraordinários. É muito fácil a gente assim achar normal, porque os devotos eles são tão incríveis e por mais que eles estejam num patamar avançado, por mais que eles estejam praticando anos e anos e anos, estejam um degrau acima, eles sempre mostram como é ser um devoto, como ser um devoto. E como é ser um devoto? É sempre fazer aquilo que a gente ouve quase todas as aulas, que é ser humilde, ser tolerante e sempre oferecer honra ao próximo. Então, estar rodeado de devotos que realmente praticam isso é meio que é fácil levar assim, achar isso normal, que eles são pessoas normais e a dificuldade de servir eles, porque eles nunca aceitam ser servidos. Então é uma briga diária para sabe arrumar alguma forma de servir os devotos. E um belo exemplo disso é o Shama Sundar Prabhu. Ele super engajado hoje. Ele ajudou a gente a servir Prachada e assim, é incrível para mim observar isso, os devotos assim, tanta experiência, com tanta fazendo esse papel, sabe, sempre sendo humilde, sempre oferecendo honra para o próximo e, e estando associados com eles. Talvez algum dia, pela misericórdia deles, eu consiga adquirir um pouquinho desse ser, desse estar deles. Então, é indescritível estar aqui ao redor desses devotos e talvez o ano que vem vocês possam programar e vir para cá, porque é muito incrível. É muito incrível para recarregar a bateria devocional. E talvez a gente esteja em casa fazendo nossos deveres diários. A gente talvez é um pouquinho difícil e tudo, mas sempre ao redor dos devotos tudo fica muito mais fácil e dá para a gente ter uma recarregada na bateria espiritual. E é isso. Sinto saudade de vocês e muito bom estar todos os sábados aqui do lado de vocês pelo Zoom, pela telinha. Mais ou menos isso que eu quero compartilhar. Já. Já. Aí, vou. Shama Sundar Prabhu, Então, over to you, loud and clear. quanto tempo a gente tem? Infinito. Infinito. Ah, infinito. 1 hora. Até 8h30. Então, Hare Krishna, todo mundo. Eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês e também de estar aqui nesse templo. É impressionante o que os devotos, Maharaj, todos os devotos, Gurudeva, Guru Maharaj fizeram aqui. Aqui não estava nada. Era como o início da Bíblia,
A primeira palavra da Gênesis, não existia nada, né? E agora, depois de 3 anos, 3 years, Yes. they build Oh, build what? everything here. It's still continuing. Yeah, Yes. but it's 3 years, right? No, more. More? Yes. 5. Before COVID. No, it was joined everything here from the hill. Yeah, They started. Oh no, that was 2015 or 2014. So That was 10 when years. it was just the first houses begun. So that's 10 years. But it's developing every year. Então, em 10 anos, desde nada, aqui criaram uma coisa que eu nunca vi em minha vida. É um vilarejo, um templo, está sendo construído, como está falando o Maharaj, tudo se está expandindo, está tudo construído. Mas até agora, o que os devotos aqui criaram, nada, é impressionante. Então, eu aqui estava perguntando, não, qual é que é o segredo aqui, what's the secret, right? Como é que em pouco tempo criaram tudo isso? Então, falando com os devotos que são os donos daqui, é uma grande fé em Gurudeva, é uma grande fé em Guru Maharaj, uma grande fé nos devotos. Eles falaram que ele também não sabe o que aconteceu. Em todo esse tempo, as coisas ficaram manifestando, ficaram criando, claramente com o desejo de servir sempre os devotos, mas aqui é impressionante. Eu, eu vi que aqui todo mundo muito naturalmente ah, levanta muito cedo, vai para o templo, tem todo o programa até o final, até 9h30, 10 da noite. Todo mundo está empolgado fazendo seva. Todo mundo está lembrando Gurudeva, todo mundo lembra, honra Gurudeva, todo mundo honra Guru Maharaj. E ainda, ainda todo mundo aqui é como um órfãos que ficaram sem pai, sem mãe. Entre eles, agora estão buscando esse conforto, lembrando o Gurudeva, lembrando o Guru Maharaj, servindo, tentando de servir os devotos com muita fé, Shraddha, buscando seva, serviço. Então, todo mundo aqui está muito feliz. Eu faz pouco tempo que cheguei aqui, como 4, 5 dias, mas parece que eu sempre estou aqui. Tudo é muito natural. A gente fica em casa, fica à vontade, se sente como uma grande família. E aqui todo mundo é só para cantar as glórias de Krishna, somente para cantar as glórias dos devotos. Ninguém aqui fala eu, meu, mas todo mundo está falando do grande serviço que querem fazer para Gurudev e Guru Maharaj. É muito especial. O lugar aqui está muito especial, a atmosfera está muito especial. O serviço e o grande presente que os devotos estão dando para a gente aqui é muito especial. É muita recarga espiritual, a fé está explodindo outra vez em companhia dos devotos. É um sonho que sendo realidade. Então, eu agradeço muito por essa grande oportunidade que tenho aqui. Estou com a família, com a esposa e 2 filhas. Uma filha ficou em casa estudando na universidade, mas aí está fazendo esse dever. Eu vejo que também na minha família todo mundo tá muito feliz, muito feliz. O Prachada também, first class. This I understand. O Prachada está muito, muito bom. E todo mundo muito felizmente dá a honra o Prachada aqui. É impressionante como todos os devotos ficam cantando as glórias de Gurudeva e com muita, muita humildade ficam servindo um ao outro. Aqui é uma grande família. E quando falo de grande família,
temos devotos dos Estados Unidos, devotos aqui no Brasil, devoto da Rússia, devoto da Látvia, devoto da Itália, ah, devoto da Australia, Austrália, Ukraine, Venezuela, UK, Nepal. Nepal. Yes. Wow, es impresionante como, como Gurudeva, a misericórdia de Gurudeva, ha podido juntar todos esses devotos nesse lugar tão paradisíaco, tão bonito. Cada detalhe aqui está bem estudado. Se vê claramente a manifestação do desejo de Srila Gurudev nesse lugar. Se vê claramente, se percebe, e como estava falando o Maharaj, ainda não está terminado aqui. É uma grande evolução. O terreno é grande, estão construindo, e eu vi hoje a construção do templo. Eu acho que o templo, um ano, talvez. Next year. Yeah. This time next year will be the opening of the temple. Still, there will be some detailed design on the pillars inside, etc., to be completed, but that will go on for maybe another 2 or 3 years because the Thai temples are very ornate inside. O templo vai estar em completa, de acordo ao desejo de Gurudev, vai estar em completa arquitetura Thai, da Tailândia. Então, é muito detalhe, muito detail. Então, vai precisar muito tempo, mas daqui a um ano vai já estar o templo quase completo e depois por mais 2 ou 3 anos para dar o último jeito de todas as detalhes que precisa. Mas estamos como a 1 hora a norte, 1 hora e 15, 1 hora e 30 a norte da cidade de Chiang Mai. Estamos no meio da floresta e dos campos do arroz. Todo está muito bonito, todo está muito verde. É um paraíso. É impressionante de botas, tá? Jai Gurudev. Jai Gurudev, Jai Guru Maharaj. Well, obviously, I don't understand everything that was being said. However, I can speak on behalf of Paramananda Prabhu and Krishna Priya Devi Dasi, who have developed and are developing the whole place here. They have an open invitation for the devotees to come to the grand opening next year at this time. Means the beginning of Kartik. Kartik is the lunar month, of course, not. We have to find out the dates. Então, o Maharaj disse que ele naturalmente não conseguiu entender tudo o que foi dito, né? Mas ele pegou o espírito da coisa e o que ele pode fazer é, em nome do Paramananda Prabhu e da Krishna Priya Didi, que são, né, os idealizadores e realizadores de tudo isso que está sendo construído ali na Govinda Farm, né, nesse templo que vai ser inaugurado no próximo ano. Ele pode convidar todo mundo, porque nessa mesma época do ano, né, a gente tem que olhar o calendário lunar, porque é no comecinho do mês de Kartik, vai acontecer então a inauguração do templo que está sendo construído, está levantando rapidamente lá, seguindo os desejos de Srila Govinda Maharaj, que queria que fosse um templo feito com a arquitetura dos templos da Tailândia. Então, como vocês ouviram Shama Sundar falar, né, muitos detalhes são feitos nessa arquitetura. Então, no ano que vem, o templo será inaugurado já para esse festival. E, na sequência, ainda por talvez 2 ou 3 anos, alguns pequenos detalhes ainda serão colocados no templo para ele ficar completamente pronto, de acordo com o desejo de Srila Govinda Maharaj. And everything that's taking place at the festival, this festival and the development of the temple is for Srila Gurudev's satisfaction. And he already indicated with some details about how he would like the temple to be. So we pray to satisfy him and give opportunity for many devotees to participate.
E tudo que está sendo feito lá, né, todo esse festival, a forma como o festival é idealizado e executado, e a própria construção, inauguração do templo, o jeito que o templo vai ser feito, os detalhes que estão sendo aplicados, tudo isso tem sido feito para satisfazer Shila Gurudeva, Shila Govinda Maharaj, de acordo com o que era o desejo dele, de acordo com o que é o desejo dele, e isso também dá possibilidade para todos os devotos poderem participar, poderem satisfazer Shila Govinda Maharaj participando desse processo todo. So, any question from any of you? I mean, actually, you can have questions about lots of things. So, any question? We are always all chatting here. We've just been in the car, in the traffic, coming out from Chiang Mai. There are only four of us in, no, well, four of us, and then we picked up one more devotee at the airport, Rupanuga Prabhu from Australia. And we're talking with each other like continuously all the way. Well, here we are. We are 35 together. We're in one vehicle. So I'm sure we can be chatty. Então, o Maharaj quer saber se alguém tem alguma pergunta. Ele falou que eles têm conversado bastante, tagarelado bastante, né? Eles foram buscar o Rupanuga Prabhu da Austrália no aeroporto e conversaram o caminho todo. E aqui nós estamos pelo menos 35 pessoas no mesmo carro. Então, dá para a gente ser tagarela também. O Maharaj quer saber se alguém tem alguma pergunta. And while you're considering your questions or comments, just see if you can hear the sound of, oh, well, kirtan is one thing, but the sound of the tropics here, and it's cicadas and frogs, and I don't know what else. But we'll be quiet and just see if you can hear, because they're very noisy. E o Maharaj falou que E o enquanto a Maharaj gente falou está. que enquanto a gente está. Ah, vai aparecer minha Ah, voz. vai aparecer minha foto. Vocês estão ouvindo Vocês estão ouvindo sons da sons da floresta? floresta? Okay, I'll turn off that thing on the Zoom. Could you hear? No. Yeah, we heard Maharaj. We heard the insects and the sounds of the forest. Yes, we did. Yeah, don't think that nature is always so peaceful and quiet. Então não pensem que a natureza é sempre pacífica e silenciosa. Okay, any question from any of you to any of us here? Então, o Maharaj quer saber se alguém tem alguma pergunta. Se ninguém tiver alguma pergunta, eu vou fazer uma pergunta. It's not so much a question, Maharaj, but I would like to hear our dear friend and uh, representative of Brazilian embassy in Thailand, Lilamoy Prabhu, talking a little bit more about his new clothes and the meaning of that, because Oh, it's his very new nice. clothes. It's very nice to see him like that. Very nice. I'm feeling like a proud uncle or something like that when I look at him dressed like this. It's very nice. And I see that Gora Nataraj Prabhu is also feeling pretty much the same by his smile. And Lalita is feeling the same too. So I would like him to talk a little bit about that, if possible. By the way, Sri Hari Prabhu, you have every right to feel like a proud father because you have been his guardian for so long there and you did a good job. But don't tell him that. We don't want him to get proud. Então, pessoal, eu pedi para o Lilamoi Prabhu, nosso representante da Embaixada do Brasil agora na Tailândia, né, e às vezes na Itália, ele falar um pouquinho mais sobre as novas roupas que ele está usando. A gente reparou que ele não está de branco mais, e isso é muito legal. E eu falei que eu me sinto um pouco, eu não consigo evitar de me sentir um pouco como um titio orgulhoso de ver, né, o rapazinho crescendo, indo tão fundo assim. Eu falei também que o Goro e a Lalita estão ali rindo, né, e provavelmente sentindo um pouco dessa emoção também de ver o Lilamoi Prabhu mergulhando mais fundo no seva dele. Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a única coisa que eu posso falar é tudo
tudo pela misericórdia de Gurudeva. Então, tudo, acho que nossa vida espiritual, a gente tem que levar muito a sério a nossa vida espiritual, porque é a única coisa que a gente tem. A gente não tem mais nada na vida. Então, para todos nós que teve esse contato, todos nós que estamos aqui, a gente tem que ter essa noção de que a vida espiritual, a nossa busca espiritual, a nossa busca por Krishna é, é a única opção, não tem outra opção. É a única forma de satisfazer os nossos mais profundos desejos. Então, o que aconteceu comigo é apenas uma continuação do serviço que eu tenho tentado fazer. Então, Srila Madhusudana Maharaj, ele é muito misericordioso com todos nós. E ele me deu esse fardo como uma forma de, sei lá, uma forma de reconhecimento, alguma coisa assim. E, mas agora aumenta mais e mais a responsabilidade de realmente tentar passar o próximo, tentar de alguma forma espalhar e compartilhar a mensagem de nossos gurus, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Prabhupada, e através de Srila Madhusudana Maharaj, ele vem carregando isso para nós. Ele vem carregando a mais pura mensagem de nossos mestres. E igual o Shamsundar falou, Shamsundar Prabhu falou, que todos aqui estão realmente toda hora glorificando os nossos gurus, glorificando Srila Govinda Maharaj, glorificando Srila Siddhar Maharaj, e todos eles estão buscando refúgio em Srila Madhusudana Maharaj. Ele realmente é o nosso norte e, e ele concedendo essa bênção para mim, eu me sinto assim, sei lá, não sei se eu consigo fazer o que ele espera de mim, mas eu vou dar o máximo e farei tudo o possível, de acordo com a minha capacidade, de servir mais e mais ele. E, consequentemente, servir todos vocês. Então, essa, essa posição de ser um estudante, essa é a posição de um brahmachari, que é ser um estudante e aprender mais e mais e mais sobre o que realmente importa. E o que importa é servir os nossos gurus, servir os Vaishnavas. Então, é apenas serviço, serviço, seva, seva, seva e um pouquinho mais de seva. Então, se de alguma forma eu puder servir a todos vocês, se de alguma forma eu puder me prontificar a serviço, eu estou aqui para isso. Então, mais ou menos isso. Não sei se eu falei coisas, não sei se eu repeti coisas, enfim. Já em todas as glórias, a Shila Madhusudana. Hare Krishna. Já. Well, he knows he should not use the M word. So, anyhow, Other language, okay. no, not okay. O Maharaj falou que o Lilamui Prabhu sabe que ele não deve usar essa palavra com M, né? Ele não deve cantar as glórias de Srila Madhusudana Maharaj, mas aí o Lilamui Prabhu falou que em outra língua tudo bem. Ele falou, não, não, não pode mesmo assim. Muito bom. Hmm, a speaker. Hum. Oh, we're still trying to get better sound. We haven't succeeded. Okay, not to The sound- worry. Is it okay? The sound for you is bad, Maharaj. No, it's okay. Don't worry. It's our technical things.
Ok. Hare Krishna. But what we can say is that Srila Gurudev, he gave saffron cloth carefully. Srila Guru Maharaj gave saffron cloth carefully. And it's really, the saffron is meant to be that this is lifetime saffron. Então, o que ele pode dizer, né, é que Shila Gurudeva e Shila Guru Maharaj, eles deram essas vestes açafroadas sempre com cautela. E a gente tem que compreender que essas são vestes para você vestir para a sua vida toda. And there is something very natural in this world that I can't say every householder, but many householders look to the servitors in the temple and they think, oh, that must be such an easy life, must be such a good life. I wish I was free and could be a servitor in the temple. E é uma coisa, né, que pode acontecer para as pessoas que cuidam de uma família, né, que são pais ou mães de família, que cuidam de uma casa. Elas podem chegar no templo e ver as pessoas que estão lá, né, com essa vida de templo, cuidando do templo, e pensar, puxa, que vida fácil, né? Eu queria ter essa vida aí, né, morando no templo. But there comes a time in every or many full-time servitors in the temple life when they are looking to the household life and they say, oh, that must be so worry-free and so good. Mas chega uma hora também na vida de quem trabalha no templo, mora no templo e tem essa vida, né, de devoção, que essa pessoa também pode olhar para aquelas pessoas que têm uma vida familiar, né, e um trabalho mundano, tudo e pensar, puxa, isso deve ser uma moleza, como eu queria ter essa vida. But we know that wherever we are going to face challenges. So we need to be like in family life. You marry, you have commitment. So similarly in our devotional life, in means temple full-time servitor life, we are making a commitment like that for our energy to be used for the Lord. Mas a gente sabe, né, que essa vida sempre vai ter desafios em qualquer lugar que você esteja. E esses compromissos que você assume, eles são compromissos para você cumprir. Então, quando você se casa, você tem esse compromisso para cumprir. Quando você é um pai de família, uma mãe de família, você tem essa família para cuidar. Quando você se entrega para a vida espiritual, vai morar num templo e vai servir no templo, você tem então esse compromisso e você vai ter que cumpri-lo. And really, from an independent view, we give all encouragement to the householders to be good householders in Krishna consciousness. And we give all encouragement to the full-time devotees who have that opportunity. Be good full-time devotees, but in Krishna consciousness. E de uma forma constante, esse é o encorajamento que é dado, né? Para se você tem uma família, se você é uma pessoa que tem uma família, você cuide dessa família, cumpra o seu papel da maneira adequada, mas sempre com consciência de Krishna. E da mesma maneira, se você tem essa inclinação e você vai servir o tempo todo, a vida toda, morar num templo, ser um devoto dessa ordem, então que você faça isso também com consciência de Krishna. And everywhere takes energy to keep going on the pathway in harmony with the material world. These are harmonious arrangements for traversing the material world. E em todos os lugares você consegue encontrar esse caminho harmonioso, onde você vai conseguir, independente das circunstâncias materiais, você vai conseguir lidar com esse mundo material e você vai conseguir manter a sua vida espiritual de forma harmoniosa, equilibrada. And when Srila Gurudev would give saffron, he would give it with affectionate well wishes, with giving encouragement. And so in the very same way, we are thinking of Gurudev and Guru Maharaj. And we ask you also, all of you, give your affectionate encouragement and backing for his successful path, staying on the track. E quando Shila Gurudeva e Shila Guru Maharaj eles davam essas vestes açafroadas, eles faziam isso com afeto, encorajando os devotos para que os devotos
mergulhassem mais fundo na vida espiritual e conseguissem se dedicar mais ainda. E da mesma maneira, o Maharaj pede para a gente ter esse tipo de desejo em relação ao Lilamoi Prabhu. Dá para ele assim as nossas mais profundas reverências, pensando nele como alguém que vai tentar mesmo mergulhar mais fundo na vida espiritual e que a gente dê para ele nosso apoio, nosso afeto. And you know that in remembrance of Gurudev, we have that desire to extend his affection and encouragement to each of you. We know all of you here, like person by person, and we know that you are good souls, and we all rely on grace from above. It is their grace. E dessa forma, né, que o Maharaj procura passar adiante o afeto que ele recebeu de Shila Gurudeva, de Shila Guru Maharaj, e transmitir esse afeto para todo mundo que está aqui. E ele olhando um por um, ele conhece todo mundo e ele quer transmitir esse afeto que foi dado para ele, para todo mundo que está aqui. Anyhow, these days, these festival days here, it really we lost track of time entirely. It could have been we've already been here 6 months, and like this, we just lost track of time. But the devotees principally have been sharing many tips and experiences in devotional life and giving each other some boost. E nesses dias que eles estão aí, realmente se perde a noção do tempo. Às vezes parece que eles acabaram de chegar, às vezes parece que eles já estão lá há 6 meses, e é muito incrível ver os devotos, né, se encontrando e compartilhando, né, tanto dicas quanto histórias, a experiência de cada um e dando uns para os outros esse combustível a mais para a vida espiritual. And I really think that you, I don't know if I can be successful, but you try to be successful to draw some very practical tips from Shyama Sundar Prabhu because he's with us today. He's going to be going back into his devotee working mode on Monday. So he's with us today. It's a rare opportunity for us, but for you also, it's a rare opportunity. So see if you can draw something from his heart. He has a deep, big heart. Então, o Maharaj falou que a gente tem uma Just look at the face. O Maharaj falou que a gente tem uma grande oportunidade aqui, né? E que ele não sabe que ele vai ser bem-sucedido, mas que ele acha que todo mundo aqui tem potencial para ser bem-sucedido nessa caminhada e que a gente tem que aproveitar agora para extrair um pouco mais do coração profundo do Shyama Sundar Prabhu, que na segunda-feira já vai ter que voltar para a vida dele de devoto trabalhador, mas que hoje está ali à disposição para compartilhar um pouco mais do coração dele com a gente. Então, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, agora seria muito legal que alguém fizesse alguma pergunta, galera. And as he goes back to his working world, he's leaving his wife, two of his children, and his mother-in-law here. E enquanto ele vai ter que voltar para esse modo, né, de devoto trabalhador, ele vai deixar a esposa, 2 filhos e a sogra lá na Tailândia com o pessoal. Tem alguma pergunta? Então, Devotos? agora eu vou parar de traduzir. Now I'll stop translating. Então vamos lá, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Shama Sundar Prabhu? Ó, Prabhu, então eu vou fazer uma pergunta. Yeah. Você então vai voltar na segunda-feira aí para sua vida ocupada, né, e resolver os seus negócios, coisas do tipo. E sua esposa, 2 dos seus filhos, mais a sua sogra vão ficar por aí. Esse interesse deles já é uma coisa que existe há muito tempo em relação à vida espiritual, ou isso foi uma coisa que surgiu bem depois de vocês se conhecerem? Seus filhos desde pequeno têm esse interesse? Como que foi o seu processo familiar em relação à, à aproximação da sua família da missão de Shila Gurudeva e Shila Guru Maharaj? Então, minha sogra é chileca, então ela
Ah, Ela era de Srila Prabhupada, de Srila Maharaj, de Srila Gurudev, e minha esposa é filha dele, então ela nasceu e cresceu. As minhas filhinhas também. A mais grande, ela tuvo a grande misericórdia de conocer, encontrar e receber chocolate do Gurudev na Índia, em Navadvip. 3 vezes minha filhinha foi a encontrar a Gurudeva, e as outras 2 filhinhas, que são mais pequenas, tiveram a oportunidade de conhecer a Madhusudha Maharaj. Agora, vou, vou falar dos meus pais. Os meus pais, eu nasci e cresci católico, porque sou italiano. Então, foi interessante o percurso do caminho dos meus pais. Eles seguem sendo os católicos, mas eles visitam regularmente Vila Govinda, conhecem muito bem os devotos. Quero comentar que quando Gurudev visitou Vila Govinda, Gurudeva liderou um programa público em uma cidade, em Lecco. Então eu convidei os meus pais para visitar a Gurudeva durante esse programa público. E durante esse programa público estavam muitos sannyasis também da Índia. Nesta época chegaram muitos sannyasis, estava também ah, devotos da Índia, sannyasis da Índia, e todo mundo aí estava nesse lugar público. E eu estava com meus pais, e meus pais, eles não conheciam assim bem Gurudeva. Eles falavam que os devotos aí, todo mundo se parece, não? Porque estão vestidos de modo igual, assim, cabeça dessa maneira. Mas eu lembro que quando o Gurudeva entrou, meus pais reconheceram ele. Eles assim falaram, esse sim que é Gurudeva. Então, reconheceram a grande potência de Gurudeva entrando uh, nessa sala pública. E meus pais me perguntaram por que você precisa um guru? Você não já tem na tua religião, porque precisa um guru? E depois, quando eles encontraram Gurudeva, acharam as respostas. Acharam eles mesmos a resposta, então se falaram para mim, falaram, filho, agora sim eu entendo. Então, meus pais estão vivos, sempre são positivos sobre a parte dos devotos, e sempre, qualquer coisa os devotos precisam, eles podem ajudar. Meu pai, por exemplo, quando era jovem, estava muita habilidade da construção, habilidoso em construir. Então, ele ajudou a pintar Vila Govinda. Então, sem que os devotos perguntaram nada para ele pôs esse serviço, porque se vê que os devotos, Gurudeva, todo mundo é muito positivo, está fazendo muita coisa boa nesse planeta, nesse mundo. Então, essa é um pouco a trajetória da família. E aunque a minha família é católica, não temos nenhum tipo de atrito. Además, há muita reverência e muito respeito por Gurudeva e por os devotos. Mas eu sempre falava, por que eu preciso de um guru? Porque queria sempre saber algo mais profundo da vida, mais profundo da vida espiritual. Quando eu precisava aprender português, eu precisava de um maestro de português. Quando eu queria aprender yoga, tinha um maestro de yoga. Mas quando eu precisava conhecer a vida, o mundo, a vida espiritual, então eu sim, eu busquei com todo o coração o Guru, e por a misericórdia, Gurudeva apareceu na minha vida. E hoje eu vejo que também muito pessoal fala que não precisa do Guru, mas o pessoal não sabe que
as pessoas não sabem que ele já tem um guru, né? Pode ser Instagram, pode ser a televisão, pode ser Snapchat, pode ser qualquer coisa, né? O grupo musical, o que é? O futebol, o que seja, não? Eu digo, não são coisas malas, mas isso não pode ser o nosso guru. O nosso guru é a pessoa que marca exatamente o que a gente tem que fazer, qual é a importância da vida, o que acontece na nossa vida depois da morte e o que é o significado da nossa vida. Então, quando o pessoal sempre fala, eu não preciso dessa coisa, eu não preciso de um guru, ele, em realidade tem outro tipo de guru, que são distrações. Ilamoy Prabhu falou, essa é a decisão mais importante da vida, temos que ter seriedade na nossa vida espiritual e tudo isso está certo. Então, se deixamos ao lado as coisas que não são importantes na nossa vida, mas temos que buscar a misericórdia de Gurudeva, a misericórdia dos devotos, porque essa é a coisa mais importante. E todo mundo está feliz, né? A coisa importante é que tentando, sendo o servidor do servidor do servidor do servidor, a gente está feliz em qualquer situação. Sempre vamos tendo alto e baixo na nossa vida. O mais importante é que sempre temos ao centro da nossa vida, temos desejo para servir Gurudev. Já. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Prabhu. Obrigado. Sim, Prabhu, respondeu, claro. Eu que agradeço. So we're just seeing the chat box and Indu Bala. Oh, she's got to go. Okay, she's sending me messages and had to go. And Mitra Vindade, she's giving in Portuguese. So maybe you can translate, or Sri Hari Prabhu, you can translate for us, for me, Yes, 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 of course. kindly. Mitravindra Devidasi, okay. Andavas Gurudev. Dhanavad Hey, Gurudev, queridos devotos. dear devotees, it's very nice to get along with the festival. It really increases the will to serve, to participate, and to go in the next festival. Also, I saw that the first meal of a baby was Mahaprashadam. That was very auspicious. I didn't imagine that possibility. This is a tradition, and you can say a general Hindu tradition, but in our Vaishnava line, this tradition is followed. Então, essa ideia da primeira refeição de um bebê ser Mahaprashadam é, na verdade, uma tradição, né? É uma tradição hindu e é também uma tradição na linhagem Vaishnava. And it is actually it's the first grains that the child eats. Before that, milk and some other foodstuffs, but not grains. Então, na verdade, assim, é o primeiro grão que uma criança vai comer, né? Então, é claro que antes disso ela já tomou leite e tudo mais, mas o primeiro grão que ela vai comer é Mahaprashada. And this traditionally, as far as I know, it is done on the half birthday. In other words, a 6-month birthday, or thereabouts. It's at about that age where the first grains are given. Então, que o Maharaj saiba, né? Essa tradição, ela geralmente acontece mais ou menos na metade do primeiro ano de vida, com aproximadamente 6 meses de idade, é dado esse primeiro grão de Mahaprashadam para a criança. I don't know if it was a video or a photo, but I did explain to them and can explain that there is some importance given on the beginning of doing anything, any big thing, like going to eat rice for the rest of your life. Então, né, tem um vídeo até explicando que isso é uma coisa, é uma importância que é dada sempre que você vai começar alguma coisa na sua vida, né? Então, imagina só, a primeira vez
que você vai comer arroz, que é algo que você vai fazer para o resto da vida, né? And and you see, when you are born, when anyone is born, there is a lot of stress put on that time of the very time of your first breath that you are taking in the world. Then they calculate from the astrology many things. And the real astrologers can calculate, they're not guessing. Então, é uma coisa, por exemplo, sobre a qual é dada muita importância quando você vai nascer nesse mundo, é o momento em que você vai fazer a sua primeira respiração. Isso é uma coisa essencial. E os bons astrólogos, eles fazem esse tipo de cálculo, né, utilizando a respiração como uma referência. So, although in the Western world, such things as the first rice, the first grain ceremony may seem like just, or it's traditional or sentimental. We may just think, oh, that's their tradition, is what they do. But there is some background to the importance of the prasadam and mahaprasadam preferably. That is their beginning of their life's grains, which is what the scriptures say. We get our nourishment from grain. Então, a gente aqui no Ocidente pode ter essa impressão, né, de que isso é algo que faz parte da tradição oriental, da tradição dos hindus ou algo assim, mas existem explicações, né? Isso é uma coisa que tem um fundamento. E esse momento onde você vai receber esse primeiro grão é um momento muito importante, algo que você vai fazer para o resto da sua vida e ele deve ser Prashadam e, de preferência ainda, claro, Maha Prashadam. But it is not that Srila Gurudev was the giver of the first grains for every baby of the devotees that came into the world. Mas não é o caso, né, de Shila Gurudeva, por exemplo, ter dado, né, o primeiro grão para os bebês de todos os devotos que apareceram nesse mundo, né? But when the opportunity happens like this, a half-year birthday, then Gurudev, he did give first grains to different uh, young children. Mas, And of course, it's the encouragement too of the parents, of the family, and Gurudev's affectionate well wishes again behind everything. mas quando essa oportunidade apareceu, né, em algumas vezes, Shila Gurudeva fazia isso de uma forma muito feliz, né? Esse meio aniversário, esse aniversário de 6 meses, esse pequeno devotinho estava lá na presença de Gurudeva, então Gurudeva dava essa marra para Shadam para ele experimentar o grão, o arroz pela primeira vez. And Mitravindu, you put up your hand just now, no? E a Mitravinda, ela levantou a mão agora há pouco, então agora vai lá, Mas, inglês e português. eu só queria perguntar se a gente pode fazer aqui, né? Que a gente não vai se encontrar com o Gurudeva tão breve, e se a gente pode fazer essa primeira refeição de um bebê aqui a gente mesmo e como fazer isso. So she's asking about the possibility of doing that with her baby because she won't be with you soon enough, but she wants to know how she can do that because she wants her baby to have this possibility. Well, you yourself can do this, or your husband can do this, or if you've got nearby Sri Hari Prabhu, some good souls nearby you, they can give with their good wishes. But it is, as we said, it is not necessarily Gurudev actually gave very few people their first grains, but some little ceremony, some little special offering, and then chanting the Maha Mantra to accompany it. This is everything. Então, o Maharaj respondeu que ela mesma pode fazer isso, o marido dela pode fazer isso, né? Se eles tiverem essa possibilidade de cozinhar de forma apropriada, cantar uma Mahamantra, oferecer a comida de forma apropriada para Krishna, e aí sim oferecer para o filhinho deles essa prachada. Não é uma You have very sadhu-like devotees there in Brazil.
You've got Gauranathara Prabhu, you've got Ekaleshwara Prabhu, Então tem Leela Sundar Prabhu. Então, tem vários devotos aqui no Brasil, né, que são esses sadhus modernos, né, buscadores no caminho da devoção, né, Gora Nataraja Prabhu, Ekaleshvara Prabhu, Lila Sundar Prabhu. Então, tem vários devotos que podem também ajudar, se for o caso. And don't forget our special sadhu, Prafula Krishna Prabhu. E não esquecendo o nosso sadhu especial também, o Prafula Krishna Prabhu, que apareceu agora há pouco ali, com a sua vasta cabeleira, mas sumiu de novo. No, but seriously, and I mean, I'm also serious there, but any like little excuse to bring a couple of devotees together and make a nice little first grains ceremony, but it's not a big ceremony. It's an excuse to come together, offer something nice to Krishna, and chant the holy name at that time. Então, né, um pouco de brincadeiras à parte, tudo mais falando de uma maneira leve, essa é uma ótima desculpa, né, para você reunir alguns devotos, cantar um pouco, fazer algo para Krishna e utilizar essa cerimônia para Krishna também para fazer essa primeira refeição do bebê. Here there's a message from Vila Govinda Kiosk. It's from Madhurananda Prabhu in Italy, Vila Govinda, and saying, and obviously, my dears Shyama Sundar and Leela Moy Prabhu from Vila Govinda Kiosk. And no doubt he's giving Dandavat to you all as well. Our special devotee, who Gurudev gave the name Madhur Ananda. Not only Ananda, not only Madhur. Madhur Ananda Das. Sweet like honey, ecstatically joyful, servant of God. What a beautiful name for a suitable devotee. Então, nesse meio tempo também chegou, né, ali uma mensagem com as reverências do Madhurananda Prabhu, lá do quiosque, diretamente do quiosque na Vila Govinda, oferecendo as reverências para o Maharaj, oferecendo as reverências para os queridos Shyama Sundar Prabhu e Lilamoi Prabhu. E o Maharaj comentou, né, que esse é um devoto muito especial e Gurudeva deu para ele um nome muito especial, não apenas Ananda e não apenas Madhur, mas as duas coisas, né, a extrema doçura, Madhura, e a, o extremo estado de êxtase e bem-aventurança, Ananda. Então é um nome apropriado para um devoto como ele. So we better let Anutama Devidasi and Savitri get back to helping at the kiosk and giving some attention there. But they happily throughout so much Portuguese Harikatha, they've been happily with us. And I saw Rama, who's living in Germany, was with us. Yes, she's with us here too. And Naza, too, in Ukraine, also with us, as well as Krishna Chaitanya Prabhu. And Otunga Vidya has also joined us. She also doesn't know Portuguese, but they and myself, we're all very happy to be with you and to hear the sharing between each of you. We're very pleased for that. We also have Krishna Chaitanya Prabhu and Sevarupa Didi, who is already almost Brazilian. Tunga Vidya is always here too. Yeah, many devotees from all around. Então, o Maharaj falou também que já deve estar na hora da Anutama Didi e da Savitri Didi irem ajudar o Madhurananda no quiosque. Elas aguentaram bastante português hoje. E a gente está também cantando um pouquinho aqui das glórias dos devotos dos outros lugares do mundo que estão se juntando a nós hoje aqui no Brasil. Anyhow, we appreciate all of you there in Brazil, that you allow us to come and visit you in this way on the Zoom and have the association of each other in remembrance of wonderful Srila Gurudev and wonderful Srila Guru Maharaj and wonderful Srila Prabhupada indeed. Jaya Shila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj ki Jai. Now Jaya that's not Shama Sundar Prabhu ki Jai. Jai. Lilamoi Prabhu ki Jai. Okay, we'll leave you together and to chat away in Portuguese. We're going to come here to the devotees who are here.
Please continue happily. You can, as far as we are concerned, now you're all together. You can stay all day together with Hare Katha, chatting away in Portuguese. But wonderful to be with you. We'll bow out and wish you a special week. We'll meet you again very soon. Thank you very much, Panchakalpatruvyascha Kripasinghubhya eva cha Atitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam and all good wishes from them, from me. Hari Hari. Jai. Amra. O Maharaj, então, agradeceu a possibilidade, né, que os brasileiros dão para ele, para todos os devotos ao redor do mundo, de se juntarem a nós aqui no Brasil. E dessa forma eu vou parar a gravação aqui. Ele falou para a gente continuar em português, mas aí não precisa mais gravar, né? Hare Krishna.